Contar com a sua ajuda aqui. Queria que você falasse, queria que a Betinha falasse a experiência dela de atendimento, né? No geral, qual a implicação que existe na vida das pessoas que sofreram abuso sexual? As implicações são muitas, né? A gente vai recebendo muitas pessoas e elas vão com várias demandas. Por exemplo, chegam pessoas procurando ajuda porque estão com depressão. E aí você começa a conversar, a tratar, a cuidar, a pesquisar sobre a vida daquela pessoa. O que vai vir? Abuso. Um abuso sexual, um abuso emocional, abuso até de abandono, de ter sido abandonado dentro de casa pelos pais que estão trabalhando, que tem que trabalhar, né? E ficam lá abandonados dentro de casa. É um tipo de abuso. E aí vai somatizar lá na frente com a depressão. Vem a questão da agressividade, vem a questão de pessoas que vêm buscar ajuda por causa da dependência química. E está muito alinhado ao abuso. O abuso físico, ele causa vários transtornos na vida do ser humano. A baixa estima, né, a autoestima da pessoa fica lá no chão, ela se sente rejeitada, ela se sente sem confiança, não confia nas pessoas, ela não tem respeito a autoridades e vão causando muitos problemas. Até transtornos de personalidade, vem muitas pessoas com muita dependência de medicação, e quando você vai pesquisar histórico, a família, como que é a família, como que é a sua história, como que é a sua infância, como é que foi, está a base de um tipo de abuso. A gente fala muito do abuso sexual, mas a gente tem visto muito dentro dos consultórios o abuso espiritual também. De pessoas, lá recentemente lá na África, a gente esteve com uma pessoa que é esposa de pastor e ela era freira. Quando ela, na adolescência, ela decidiu ser freira. Estava até compartilhando com a pastora ali no cantinho sobre essa situação dessa mulher. Ela decidiu ser freira por causa desse contexto familiar, né, moçambicana. Então o contexto familiar dela era muito difícil e ela decidiu, vou para o colégio de freira. E foi. E chegou lá, ela decidiu, pela castidade, não ter relação sexual, não se casar e tal. E lá dentro ela sofreu um tipo de abuso. Em nome do espiritual, em nome de estar lá dentro, em nome da castidade, foi sugerido para ela contato físico entre as freiras e até mesmo entre os padres. Não, aqui dentro não tem problema, aqui dentro, entre a gente, para a gente se manter mesmo, né, nesse voto de não se casar, de não ter uma família, de não ter um relacionamento sexual com ninguém estranho. Então, aqui dentro não tem problema. E isso frustrou muito a vida dela, ela se decepcionou muito, foi um tipo de abuso espiritual em nome da religião. Né? E ela sofreu esse abuso, e ela saiu de lá, ela fugiu, porque ela tinha, de fato, encontrado Jesus dentro do colégio de freira. E ela fugiu, e ela começou a vida dela fora dali, conheceu o esposo, que é o pastor, que ela se casou com ele. Então, esse tipo de abuso espiritual, ele acontece muito no nosso meio. A gente vê muitas mulheres de pastores procurando ajuda terapêutica, e aí você vai conversando com elas e vai ouvindo detalhes dos relacionamentos entre ela e o esposo, e você vê muitos maridos com vícios na pornografia, vícios de vídeos pornográficos, né, masturbação, está tudo inserido na questão do abuso. Ou ele o marido foi abusado lá na infância e ele levou para o casamento esse tipo de prática. E aí é um tipo de abuso que a mulher, que a esposa tem sofrido dentro dos relacionamentos, dentro da igreja, de maridos que estão com esse tipo de vício, da masturbação e do vício pornográfico, e eles querem inserir
coisas no relacionamento que elas se sentem abusadas e elas não conseguem manter um relacionamento. Então, as dificuldades são inúmeras, as buscas de ajuda nessa área sexual, elas são enormes. Praticamente 99% dos pacientes que a gente recebe dentro do consultório, a base está no abuso físico, emocional, abuso de abandono e abuso espiritual. E a gente está dentro da igreja vendo muitos problemas chegando, muitos problemas acontecendo, e nós estamos precisando, que Deus está precisando, né? Eu falo nós igreja, mas Deus está precisando de conselheiros que tenham essa visão, uma visão mais ampla da vida, no sentido físico, emocional, espiritual, para cuidar dessas pessoas que estão chegando. A gente tem encontrado muitas meninas com problemas com lesbianismo. Essa semana passada eu tive um contato com uma pessoa que é líder na igreja, e ela tem já 11 anos de casada, e ela falou para mim que ela olha para uma mulher, ela vê um decote, ela se sente excitada com o decote que ela vê na irmã da igreja. E aí a gente fica chocado de ouvir um negócio desse, né? Mas como? Aí você vai conversando e pesquisando a história dela, você vê um tipo de abuso que ela sofreu lá na infância por uma babá. A babá abusou dela na infância. E esse registro ficou dentro dela, no inconsciente dela. E ela não sabia por que ela sentia esse desejo. Então, ela contando a história para mim, eu percebi que ela tinha sido abusada pela babá, pela forma como ela se comportou quando ela começou a falar do assunto. Eu percebi e falei, e perguntei. Fui direta para ela e falei: e como é que foi esse relacionamento com a babá? Na hora que eu falei, ela chocou, porque ela lembrou. Aí veio a memória dela. Muitas vezes, como o pastor mesmo falou, está no inconsciente, a pessoa não lembra dos momentos que ela foi abusada. Mas na hora que ela começa a falar, e a gente, como terapeuta, começa a puxar, ela lembra, e o Espírito Santo de Deus está ali, né, para fazer esse movimento também, para nos ajudar, traz a memória, e aí a pessoa reconhece o que aconteceu na vida dela, e ela recebe ali a forma de sair desse negócio, desse lugar, né? Que a gente, como terapeuta cristão, a gente leva para o caminho do perdão, de entender, né, aquela situação toda. E a gente tem encontrado muitos casos de abuso em muitas situações de consultório. Nas igrejas, a gente tem encontrado muitos abusos sexuais que se iniciam abaixo dos 8 anos de idade. Com babás mesmo, com tios, com sobrinhos, com primos mais velhos, com pessoas que estão dentro da casa da família, estão convivendo com a família. Eu tenho um caso de um ex-homossexual que ele foi abusado com 3 meses de nascido. Ele tinha um primo, que esse primo ficava brincando lá na casa, e quando a mãe ia tirar a fralda dele para trocar, esse primo manipulava o pênis dele. E aí ele foi crescendo com essa prática, e ele se tornou homossexual. Antes no início da infância, comecinho da puberdade, ele teve uma relação sexual com esse primo, e a partir daí ele se tornou homossexual. E na terapia ele foi, não que ele lembrava lá dos 3 meses, mas ele procurou conversar com a mãe sobre a história dele. E a mãe relatou que tinha esse primo que convivia muito dentro de casa, que aí
quando ela começou a falar, ele lembrou da primeira relação sexual que ele teve na puberdade dele. E ele, aos poucos, ele está mudando todo o comportamento, porque ele se tornou mesmo um homossexual de fato, de ter vários casos, vários relacionamentos. E depois que ele começou a descobrir a base da vida dele, dos abusos que ele sofreu, ele começou a mudar o comportamento. Porque a questão é, você descobre toda a sua história, você fica sabendo através de relatos da família, através de insights que vem que o Espírito Santo de Deus traz, aí você tem que decidir o que você vai fazer com isso. Você vai continuar nesse comportamento ou você vai mudar? E aí, quando a pessoa decide a mudança, ela tem a cura. Ela consegue resgatar a identidade dela de homem ou de mulher e caminhar naquilo que Deus escolheu para ela como ser humano, né? Ser homem ou ser mulher. Então, a gente tem tido, assim, muitos exemplos, tem muitas coisas para falar a respeito disso, mas uma coisa que a gente precisa de atentar como cristãos é não olhar a pessoa por aquele resultado que ela está vindo te mostrar, mas olhar por trás. Pede o Espírito Santo de Deus para te mostrar, para te revelar o que está acontecendo, o que tem na vida dessa pessoa que eu posso fazer para ajudar. E começa a andar com essa pessoa, buscar dela lá da infância dela, porque nós somos frutos daquilo que nós aprendemos lá no comecinho da nossa vida. Se uma criança foi rejeitada no ventre pela mãe ou pelo pai, consequentemente é um tipo de abuso. Ela vai sofrer lá na frente, ela vai ter um comportamento. E geralmente o homossexual, ele começa tudo por aí, na rejeição da sexualidade, do sexo. Queria um menino, veio uma menina, ou queria uma menina, veio um menino. Aí começa a deformidade. E então a gente, como cristão, olhar para essas pessoas com um olhar mesmo de misericórdia, de amor, amar, não o ato, não o que ela está manifestando, mas aquilo que ela foi prejudicada lá no começo da história dela, e pedir a ajuda de Deus para você ser um instrumento na mão dele para cuidar dessas pessoas, para tratar delas e ajudá-las a sair desse lugar. Amém?